Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre a árvore do Halloween. O livro foi escrito por Ray Bradbury, publicado no Brasil pela Bertrand Brasil no ano de 2014, com 155 páginas divididas em 20 capítulos. Bom, eu fiz questão de trazer esse livro aqui porque hoje é Halloween e eu estava interessado em um livro que tivesse a proposta de explicar um pouco sobre essa data e que falasse um pouco dos fundamentos históricos e elementos que compõem a existência do Halloween, já que o Halloween virou uma data comemorada internacionalmente, não só no hemisfério norte, mas também aqui no hemisfério sul, por escolas de inglês e até nas redes sociais mesmo, né? A gente tem esse processo de globalização e as coisas muitas vezes elas vão perdendo seu sentido original e elas vão ganhando novas interpretações, né? E o Halloween é uma dessas festas, né? Uma dessas coisas que tinha ali os seus elementos religiosos e tudo mais. A gente não vai se aprofundar muito aqui nessa questão, justamente porque esse livro ele não se aprofunda muito nisso. A gente vai falar sobre isso logo em seguida, mas o Halloween ele tinha inicialmente essa proposta, né? E com o passar dos anos ele foi se globalizando, foi se secularizando, e aí se tornou uma festa popular e etc, que não tem mais esses caracteres religiosos, apesar de ainda conter na sua essência, né, essa ideia, através das indumentárias, das fantasias que as pessoas vestem, etc. Mas é o mesmo processo, por exemplo, que a gente vê na questão do carnaval, até no próprio Natal, né, que apesar de dito como uma festa religiosa, as pessoas praticam muito mais porque é uma coisa tradicional do que necessariamente para seguir ali os preceitos. É lógico que existem exceções, existem pessoas que vão tratar aquilo ali como um elemento religioso de fato, assim como no caso do Halloween, né? Mas o que acontece de uma forma geral é essa questão da secularização do religioso e etc. Bom, mas antes da gente falar desses detalhes, né? Vamos então falar desse livro, que é uma história infanto-juvenil. Eu acho que eu já comentei aqui o quanto eu adoro histórias infanto-juvenis. É o tipo de leitura assim que me tranquiliza, que faz a minha mente viajar, né, nas ideias, nas histórias, etc. O primeiro livro que eu escrevi é um livro infanto-juvenil. Na verdade eu tenho dois livros. O primeiro, infelizmente, eu perdi os arquivos porque era de uma época onde se usava disquete. E aí os arquivos ficaram salvos no disquete e aí muitos dos arquivos se corromperam. Então muitas páginas desse livro, infelizmente, se corromperam. Talvez eu retome um dia a escrita desse livro, mas por enquanto ele tá guardadinho ali, o que sobrou. Bom, esse aqui é um livro infanto-juvenil, né? E que tem uma proposta de falar sobre o Halloween e sobre as suas possíveis origens. Então, eu não vou dar spoilers aqui sobre a história, mas vou trazer aqui uma introduçãozinha. A história se passa num dos Estados Unidos, numa cidadezinha, e um grupo de 9 meninos, eles são super interessados no Halloween. Para eles o Halloween é a festa mais importante do ano. Eles sempre se reúnem no Halloween para então comemorar e sair pelas casas pedindo doces ou travessuras e tudo mais. Sendo que nesse ano em especial, um desses garotos simplesmente não aparece, que é o Pipkin. E aí os 8 outros garotos ficam preocupados com o que teria acontecido, porque o Pipkin é o mais arteiro e o mais generoso de todos os garotos. Ele é o mais habilidoso, ele é o que tem as capacidades físicas mais desenvolvidas, então ele é o que corre mais, ele consegue escalar árvores, ele é o garoto que consegue fazer as coisas de maneira muito melhor do que os outros garotos. Porém, ele é sempre muito generoso com os outros, no sentido de que ele, por exemplo, quando ele está ganhando uma corrida, ele muitas vezes fica um pouco para trás, ele diminui a velocidade dele para que os outros acompanhem, etc. Então ele tem essa característica e por isso ele é muito amado por todos os meninos. Ele é considerado então o mais especial de todos, por eles próprios. E por algum motivo ele simplesmente não aparece. E aí eles vão em direção à casa do Pipkin e quando chegam lá, eles o encontram de uma maneira um tanto estranha. Ele tá pálido e ele tá falando pouco e ele tá aparentemente adoentado. E eles perguntam o que está acontecendo com ele, mas ele simplesmente não dá informações sobre o estado dele, por que ele está daquele jeito. Ele simplesmente diz, olha, vão na frente que eu encontro vocês em seguida. Os garotos então resolvem ir e aí eles vão
pelas casas, etc., até o ponto que eles chegam nos limites da cidade, chegam até uma ravina com coisas estranhas e animais noturnos e cogumelos e tudo mais. E o mais destemido deles, que é o Skelton, ele vai na frente e guia os garotos para cruzar essa ravina. E eles chegam então a uma casa, que é a casa mais sombria de toda a cidade, com várias chaminés, diversas janelas, com uma aparência sombria e fantasmagórica, e com portões estranhos e tudo mais que uma casa mal assombrada tem direito. E essa casa tem então uma árvore gigantesca, repleta de abóboras, com aqueles sorrisos macabros e aqueles olhares estranhos, que acabam por assustar esses garotos, né? E, bom, eles resolvem mesmo assim bater na casa, já que o objetivo deles era então coletar os doces, né? E quando eles batem nessa casa, então, eles são sugados para dentro dessa casa e aí a aventura começa. Bom, esse livro ele é uma história escrita para crianças e adolescentes, mas que certamente serve para adultos e para pessoas de todas as idades e com diversos interesses, tanto para aqueles que não têm tanto interesse assim pela temática religiosa ou ocultista ou esotérica, quanto para aqueles que têm. Por quê? A proposta do Ray, do autor, é fazer com que os leitores viajem junto com esses garotos através do tempo e na história por diferentes culturas do mundo ocidental, trazendo a correspondência existente entre o que a gente tem hoje como Halloween, né, oriundo ali especialmente daquelas ilhas ali britânicas ali, da Irlanda, etc., e posteriormente dos Estados Unidos, né, que foi o país que acabou talvez pluralizando toda essa questão, mas que não é a sua origem, né? E fazendo as correspondências entre essa festa e essas outras culturas que também tinham festas semelhantes, que comemoravam essa questão dos mortos, ou que lembravam os mortos, e essa questão dos fantasmas e tudo mais. Ele vai fazer correspondências com os egípcios, com os gregos, com os celtas, com os ingleses, com os alemães, etc. E cada um desses garotos, ele representa então um desses elementos relacionáveis da história. Então, para não dar spoilers, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas cabe dizer que o que vocês vão encontrar aí, algumas sinopses, é que esse livro se propõe a dar uma explicação sobre as origens do Halloween. Quando eu estava procurando por um livro que falasse do Halloween, eu procurava um livro que tivesse essa premissa, né? Que tivesse uma abordagem histórica, acadêmica, analisando o Halloween. Mas eu, em princípio, não encontrei, e aí eu acabei encontrando esse livro. E como eu gosto muito de literatura infanto-juvenil, falei, bom, eu acho que cabe também trazer esse livro aqui. Mas é importante que se tenha em mente que esse livro não tem uma pretensão aprofundada nessa questão. Ele não vai se preocupar, o autor não vai se preocupar em te dar uma explicação muito profunda sobre as questões. Ele vai trazer ali uma tentativa cronológica, né, de te explicar o porquê que o Halloween existe dessa maneira nos dias de hoje e tudo mais. E lembrando que esse livro foi escrito na década de 70, mas continua atual, apesar do tempo passado. Ele vai trazer essas correspondências, mas não é uma coisa assim muito aprofundada, então não crie grandes expectativas. Esse foi o ponto negativo, né, porque eu criei uma certa expectativa grandiosa em cima do livro. Pensei, ele deve ter ilustrado essa coisa da história para as crianças e vem trazendo ali os elementos fundamentais do Halloween, a questão do solstício, dos equinócios, das festas pagãs e tudo mais. Mas não, ele só dá uma pincelada em cima dessas coisas todas, e ele fala sobre isso, mas de uma maneira muito superficial, muito introdutória para esse assunto, mas nem por isso dispensável. Por quê? Ele vai trazer uma coisa que pouca gente fala hoje em dia, que é a questão do mito solar. Então, essa é uma ideia que permeia e fundamenta muito das questões religiosas, né? A questão do mito solar, da morte do sol e do renascimento do sol, dos medos que as pessoas tinham da escuridão e de que o sol não renascesse no dia seguinte e tudo mais. Então ele vai tratar dessa temática dentro do livro, além de tratar da questão da morte, da relação que nós temos com a morte, que diferentes culturas podem ter diferentes relações com a morte. Então o livro, além dele ter essa roupagem infantil, ele vai também abordar esses aspectos, são aspectos filosóficos,
bastante interessantes, de uma certa maneira profundos, apesar de não serem aprofundados no livro, mas que podem servir aí para você que quer tratar dessa questão com seus filhos, etc. Ou até você mesmo que está começando agora nesses estudos, para ter um vislumbre de como essa coisa também funciona, essas ideias filosóficas envolvendo a questão religiosa e das divindades e tudo mais. Eu gosto muito de literatura infanto-juvenil, então eu acabo sendo suspeito para falar, porque geralmente todos esses livros me fascinam justamente por essa coisa inventiva, da fantasia e tudo, da liberdade que muitos desses livros trazem. Mas em especial esses livros que trazem esses elementos filosóficos, como é o caso do Pequeno Príncipe também. Quem não leu ainda, eu recomendo muitíssimo que leia, né? Porque geralmente os escritores de literatura infanto-juvenil, eles têm uma percepção bem filosófica sobre um determinado tema, e eles travestem essa filosofia ou esses elementos históricos através dessa roupagem infantil ou juvenil. Então, assim, é um livro certamente recomendado, especialmente para essa época, né, que a gente está, apesar de algumas pessoas não gostarem muito dessa questão do Halloween aqui no Brasil, como eu trato lá na resenha escrita, né? Mas eu acho que nós vivemos num tempo globalizado. Então, assim, entender as origens das coisas é importante, lógico. Então, assim, é preciso que se entenda, e a gente vai trazer isso aqui num outro vídeo, num outro momento, num outro livro, entender o que é o Halloween de fato, o que são essas questões de solstícios, dos equinócios, e a diferença do hemisfério norte para o hemisfério sul, e etc. Mas a gente também não pode negar que é justamente isso, que nós vivemos num mundo globalizado, e nos tempos de hoje, muitas dessas coisas se mesclam, né? As pessoas falam muitas vezes mal do Halloween, mas não falam do Natal, por exemplo. Aí você vê o Natal sendo comemorado aqui no Brasil com neve, com boneco de neve, com todos aqueles elementos que são típicos do hemisfério norte, porque lá é inverno, então eles estão entrando no inverno, estão celebrando o inverno, né, e tudo mais. Enquanto aqui nós estamos no verão, ou seja, tem essa discrepância, né, que muitas vezes as pessoas não falam, justamente por quê? Porque aí é cristianismo, né? Aí é o nascimento de Jesus, então pegam os elementos pagãos, travestem de cristianismo, e aí se torna aceitável. Mas, a bem da verdade, a gente sabe que o fundamento daquilo ali é pagão, né? Não tem nada a ver com cristianismo e tudo mais. Mas, bom, não vamos nos aprofundar nessa questão aqui hoje. Para além de todos os elementos, o livro também traz as ilustrações do Joseph Mugnaini. Aqui na capa, ó. Essa capa é muito legal, ela tem um toque aveludado assim, e as ilustrações são muito legais também. Aqui outra ilustração, aqui mais uma, aqui a casa. Bom, então o livro vai tratar de todos esses elementos, né? Tanto essa tentativa de uma abordagem histórica, quanto também de valores como amizade, sacrifício, amor, todos unidos dentro dessa conjuntura toda relacionada ali pelo Ray, que é o autor, né? Com a questão dos doces ou travessuras, né? Então, me parece que ele pegou bem essa ideia, né, de juntar tanto a questão da doçura de certos sentimentos com as travessuras que se pode viver juntando essas duas coisas. Então é o que eu falo lá na resenha escrita, né? Doces ou travessuras, por que não doces e travessuras, né? Então eu acho que ele pegou essa ideia e juntou e transformou nesse livro, então eu acho bem interessante, eu gostei bastante. É um livro simples, com poucas páginas, o espaçamento dele é grande, então você não vai ter muitas dificuldades para ler e nem vai precisar de muito tempo também não. É uma leitura fácil, tranquila e agradável, com certeza. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.